Mas o último tópico, a última característica das que estamos vendo aqui relacionada ao conceito são os resultados possíveis quanto ao recurso. Eu vou, uma vez mais, pegar o conceito, porque eu estou convencido que muitas vezes a gente aprende até por osmose. Vou pegar novamente o conceito e vou botar aqui no chat para vocês, embaixo da característica dos resultados possíveis. Porque os resultados vão aparecer ali. Quer ver? Vou ler o conceito uma vez mais. Recurso é o remédio voluntário. Acabamos de falar sobre a característica da voluntariedade. Recurso é o remédio voluntário idôneo a ensejar. Dentro do mesmo processo, vimos a característica do recurso ser um fenômeno endoprocessual, que gera um prolongamento do processo, ele é interposto, portanto, dentro do mesmo processo. E qual é a finalidade do recurso? O recurso visa ensejar, ele é idôneo a ensejar o quê? A reforma, a invalidação, ou o a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração da decisão que se impugna. Esses são os resultados possíveis. Reforma, invalidação, esclarecimento ou integração da decisão que se impugna. Vamos ver cada um deles. Vamos começar de trás para frente, né? Eu vou primeiro fazer uma distinção aqui. Nós temos a reforma e a invalidação. A reforma e a invalidação. Tinha errado ali. Que são finalidades dos recursos em geral. De um lado. E nós temos o esclarecimento. Esclarecimento / integração. Nós temos o esclarecimento e a integração de outro lado. Porque esses são resultados obtidos por meio dos embargos de declaração. Lembra que eu falei para os senhores que os embargos de declaração, eu até citei o artigo 1022, vou pegar ele mais uma vez aqui, ó. Artigo 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para, inciso 1º, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Veja, esclarecimento. Inciso 2º, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Suprir a omissão é quando você busca uma complementação da decisão. Algo omisso deve ser inserido na decisão. Então essa é a finalidade da integração. Nós voltaremos a ver melhor os embargos de declaração no momento próprio, mas eu já posso adiantar para os senhores que o esclarecimento visa eliminar, né? Esclarecer, visa eliminar obscuridade, contradição ou erro material. Vamos falar melhor sobre isso na aula de embargos de declaração, né? Mas o esclarecimento, me parece que o nome é intuitivo, né? Você vai esclarecer, você vai eliminar dúvidas, você vai sanar. Por quê? Porque a decisão é obscura, porque a decisão é contraditória, porque a decisão possui um erro material. Então aqui nós temos uma finalidade de aperfeiçoamento da decisão, de uma melhor compreensão da decisão. Esse é o esclarecimento. A integração tem o sentido de complementação. Você visa, portanto, sanar omissão. Seja de argumentos, seja de pedidos, seja de ponto ou de questão de fato ou de direito.
como nós veremos. O juiz não se manifestou sobre algo que ele deveria se manifestar. E como já adiantamos, o esclarecimento e a integração são características próprias dos embargos de declaração, que são sui generis, que são excepcionais em várias características, inclusive aqui nos resultados. Percebam que o esclarecimento, a integração, visa a um aperfeiçoamento da decisão e não diretamente a sua reforma ou invalidação. Quando a gente fala em recursos, as características do recurso, quando aparece no conceito que o recurso tem como finalidade impugnar decisão judicial que se impugna, quando você fala em recorrer, em bater na decisão, você está falando nessa primeira metade que nós vimos ali, reforma ou invalidação. Em geral, quando você recorre para reformar a decisão, modificar a decisão, ou invalidar a decisão, rasgar, dizer que ela não vale nada, tem que botar outra no lugar. Você manifesta um descontentamento seu, você busca a reforma ou a invalidação. Em geral, os recursos visam essa finalidade. Então, as características dos recursos, os princípios recursais, os efeitos do recurso, giram em torno desse atributo de impugnar, de reformar e invalidar a decisão. Mas os embargos de declaração também são recursos. Por que os embargos de declaração também devem ser tidos, e realmente o são, como recurso? Lembra que eu falei que é a lei que prevê que certa categoria é ou não é recurso? Olha o que consta do 994, inciso 4º. 994, inciso 4º. São cabíveis os seguintes recursos: embargos de declaração. Então, os embargos de declaração possuem natureza recursal, em que pese em outro sentido, em que pese em uma outra lógica. Ao invés de reformar e invalidar a decisão, que todos os outros recursos buscam, os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento daquela decisão. Há mesmo quem diga, em sede doutrinária, que os embargos de declaração não são recursos. Com isso eu não concordo. Não concordo porque tem previsão em lei, taxatividade estrita, legalidade estrita. A lei trata como sendo recurso e recurso é. Há quem diga que os embargos de declaração não deveriam ser recursos. Aí eu acho que tem conversa. Aí dá para sentar e conversar. Eles são tão excepcionais em relação a tudo que você realmente podia não tratá-lo como recurso. Mas por que no nosso ordenamento é? Porque a lei tratou. E por que a lei tratou? Por uma questão histórica. Embargos de declaração sempre foram recursos no nosso ordenamento jurídico. Eu até aceito sentar para conversar que os embargos não deveriam ser recursos, porque eles são totalmente excepcionais. Mas ainda não é assim. A lei ainda trata os embargos como sendo recurso. E uma vez mais, pela última vez eu digo, que eles são recursos excepcionais em quase tudo. Em quase tudo. Ok? Então vimos ali o esclarecimento e a integração como características próprias dos embargos de declaração que visam o aperfeiçoamento da decisão. Ok? Pois bem, falta tratar da reforma e da invalidação, que, como eu já lhes disse, são características dos outros recursos em geral. A Luana traz ali uma consideração dos embargos de declaração com fins de pré-questionamento. No pré-questionamento, Luana, eu não vou tratar disso aqui, isso vai ser visto adiante, mas no pré-questionamento você alega uma omissão, de todo modo, da decisão, né? Pré-questionamento, para quem não está entendendo, é um requisito específico dos tribunais, dos recursos para os tribunais superiores. Recurso extraordinário para o STF, recurso especial para o STJ. Se a decisão que você está impugnando tratou do ponto que você quer levar, já está pré-questionada, porque ela tratou. Se ela se omitiu, você interpõe os embargos de declaração para forçar o órgão julgador a se pronunciar sobre aquilo, porque você quer alcançar o pré-questionamento. Pré-questionamento é um questionamento prévio, né? Então, quando você interpõe os embargos de declaração com fins de pré-questionamento,
não tem um requisito diferente do 1022. Você alega a omissão. Ok? Mas falaremos melhor sobre o pré-questionamento no momento próprio. Beleza? Isso, na verdade, é a omissão. O que você implicitamente está alegando é que há omissão no julgado. Tá? Vamos falar agora da reforma e da invalidação. Reforma e invalidação, que são os resultados costumeiros dos recursos, né? E a reforma, você busca a reforma quando você alega error in iudicando. Error in iudicando, que significa um erro no julgamento, um erro na conclusão, um erro de mérito. O juiz apreciou mal, o juiz concluiu mal, o juiz chegou a um resultado equivocado, a um erro no julgamento. Resumidamente, perdi, quero ganhar. O juiz decidiu mal porque eu perdi, porque ele julgou contrário aos meus interesses. Eu quero reformar essa decisão. Então, na reforma, você não alega invalidades. Na reforma, você fala assim, ó, do ponto de vista formal, tá tudo ok, mas eu não gostei porque eu perdi, quero ganhar. Eu não gostei porque a decisão está equivocada quanto ao julgamento, quanto ao ato de decidir. Ele decidiu mal, ele concluiu mal, ele julgou mal. Por isso eu quero a reforma. Ok? Já na invalidação nós temos o error in procedendo. Espera aí que eu comi uma sílaba. Error in procedendo. E é muito comum que apareça exatamente assim. Error in iudicando significa erro no julgamento, erro na conclusão. E error in procedendo, que é o erro no procedimento. O erro na forma de se proceder, na forma de se conduzir. Então você alega que o procedimento foi inadequado. Resumidamente, que não foi observado o devido processo legal. As garantias fundamentais do processo não foram observadas. O procedimento não seguiu do modo como deveria. O exemplo clássico, um cerceamento de defesa. Você não produziu prova. Você vai alegar para o tribunal que desse jeito não pode. Olha, tribunal, não quero nem discutir se o juiz decidiu certo ou errado. Eu até acho que decidiu errado, porque eu perdi, quero ganhar. Isso se chama error in iudicando. Tem um capítulo meu para debater que ele decidiu mal. Mas eu quero, em primeiro lugar, alegar que ele decidiu de uma forma equivocada. O procedimento, ele está julgando contra os meus interesses, dizendo que eu não provei o que eu aleguei, só que ele não deixou eu produzir prova. Eu pedi, ele não deixou eu produzir. O artigo 369, 370 vai dizer que o juiz que determina as provas que vão ser produzidas, eu não provei porque o juiz não deixou. Isso é um cerceamento de defesa. Temos uma restrição aí ao contraditório. Então eu quero alegar que essa decisão deve ser invalidada para voltar e botar outra no lugar. Mas vai botar outra no lugar me deixando produzir provas, né? Evidentemente. É isso que é invalidação. Na invalidação você busca a nulificação, a nulidade da decisão. Você visa anular, você visa cassar, você visa invalidar a decisão proferida, porque ela foi proferida por meio de um procedimento inadequado. Então aqui há um erro de forma. Você pode, no mesmo recurso, apresentar as duas alegações, né? Subsidiário. Eu quero que você anule, mas se não anular e for julgar o mérito, eu quero ganhar no mérito. Quero que reforme. Mas são finalidades distintas. Você muda, você pede a reforma da decisão quando você quer mudar o resultado. Perdi, quero ganhar. Porque o juiz julgou mal. Ele chegou a uma conclusão equivocada. Isso é mérito. Você busca a invalidação quando há um vício formal. Quando houver o desrespeito a uma ordem procedimental. A uma norma procedimental. O que se espera é que a invalidação ela seja uma medida excepcional. Porque no processo civil da efetividade que nós temos diversas previsões, vimos o princípio da primazia da resolução do mérito. Nós vimos lá as diversas considerações sobre
a sanabilidade dos vícios processuais. Acabamos de mencionar o artigo 932, parágrafo único, em que se visa, no âmbito do tribunal, por meio do relator, a oportunização para a sanabilidade do vício, se o recurso tiver um vício qualquer. Então, o processo civil como um todo, artigo 4º, artigo 6º, 139, inciso 9º, trabalha com a lógica da primazia da resolução do mérito, reforma da decisão. Então, a invalidação de uma decisão ela deve ser reservada aos vícios realmente graves, né? Nós superamos o modelo do processo civil da formalidade, onde se anulava processo à torta e à direito porque se esqueceu de botar uma vírgula. No processo formular romano, você tinha que decorar uma fórmula e pronunciar em juízo. Se errasse uma vírgula, se errasse uma palavra, uma letra, o processo acabava, você perdia. Claro que o processo civil evoluiu e não é mais nesse sentido. Então, a invalidação deve ser realmente dedicada ao reconhecimento de vícios insanáveis, vícios incorrigíveis. Ok? A invalidação, último tópico, última consideração sobre a invalidação. Em geral, a invalidação acarreta a cassação, a nulificação, a nulidade da decisão. Então, se o tribunal falou que o juiz cerceou o direito de defesa, contraditório e a ampla defesa de uma das partes, o que em regra ele faz, o tribunal? Tribunal, juiz. O que o tribunal em regra faz? Anula a decisão, entre aspas, rasga a decisão, fala que daquele jeito dá errado. Ele não rasga, né? A decisão continua lá. Só que tem uma outra decisão, a decisão 2 do tribunal, dizendo que a decisão 1 não vale de nada, porque ela é nula. E aí, então, em regra, em geral, o tribunal baixa os autos para o primeiro grau para que o juiz profira de novo a decisão, agora do modo certo. É como se o tribunal desse uma chamada, um esporro, baixa, faz direita, dessa forma que tem que ser feito. Isso é o que em geral acontece. Só que nós temos um instituto, que nós não veremos aqui agora, que é a teoria da causa madura. Nesse instituto da teoria da causa madura, que está previsto no artigo 1013, deixa eu ver se é o 1013, parágrafo 3º. 1013, parágrafo 3º. Teoria da causa madura. 1013, parágrafo 3º. Teoria da causa madura. Que nós estudaremos lá no 1013, lá na apelação. Nós veremos que tem alguns casos em que o tribunal anula a decisão do juiz, fala que o juiz decidiu errado, mas não baixa para o juiz decidir de novo. Que o tribunal anula e ele mesmo, o tribunal, decide. Resumidamente, quando? Quando a causa estiver madura para julgamento. Ok? Então essa é a hipótese que eu mencionei. O tribunal invalidar uma decisão porque não deixou a parte produzir prova, nós não vamos ter a teoria da causa madura. Vai ter que baixar para que o tribunal deixe a parte produzir prova, para que o juiz lá embaixo deixe a parte produzir prova, para que aquele juiz profira uma nova decisão e, se for o caso, suba de novo para o tribunal. Ok? Isso é a regra geral. Na teoria da causa madura, nós temos uma hipótese diversa dessa. Quando o tribunal reconhece um outro vício, que não esse. O tribunal reconhece um vício formal, mas o próprio tribunal, seguindo a lei, nós veremos esse dispositivo no momento próprio, fala assim, olha, eu em regra deveria baixar para o juiz lá embaixo consertar. Mas por uma questão de efetividade, seguindo a lei, eu vou aqui em cima reconhecer a nulidade e eu vou aqui em cima mesmo colocar uma outra decisão no lugar. Eu percebi o erro, eu estou corrigindo, vida que segue. Isso é o que se chama teoria da causa madura e nós voltaremos a ela no momento próprio. Ok? Então tá visto aí o que tínhamos para falar a respeito dos resultados possíveis do processo, do recurso.